Irmãos queridos, a gente está iniciando mais uma série, Encontros com Jesus. Ah, e o nosso desejo, o desejo do meu coração é que esses momentos que a gente passa aqui ao redor da palavra do Senhor, aqui ou em casa, ou depois assistindo o vídeo, que sejam momentos de encontros com o Senhor. Isso é um tema que me fala muito, irmãos. Quando eu folheio a minha Bíblia, eu me assento para ler os evangelhos, porque afinal de contas nós vamos falar de encontros com Jesus, e nós tendo feito essa viagem pelos evangelhos, você deve em algum momento ter notado algum encontro especial de Jesus com algumas pessoas. O nosso Deus é um Deus de encontros. É tão bom quando a gente se encontra com alguém que é precioso para a gente. É tão bom quando a gente se encontra com alguém que é querido. Mas também é bom quando a gente é encontrado. E todos nós precisamos desse encontro com Jesus. Todas as pessoas carecem de ter um encontro com Jesus. Jesus cruzou o caminho de muitas pessoas enquanto andou no chão da Palestina. Mas poucas pessoas, embora multidões o seguiam, poucas pessoas diante dessa multidão, proporcionalmente, poucas pessoas de fato entenderam diante de quem estavam. O Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito, nada do que existe se fez. É Jesus de Nazaré, um homem extraordinário, um Deus gracioso. E o nosso desejo é ter encontros profundos com Jesus. Porque quando Jesus passa o nosso caminho, irmãos, talvez eu até já disse essa frase aqui, todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Quando Jesus passa no ambiente, em uma situação, em uma localidade, em uma região, as realidades são afetadas para aqueles que percebem. João capítulo 1, o evangelista João, ao relatar a vida de Jesus, ele narra uma situação muito triste, porque ele diz assim, olha, ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Você já pensou a possibilidade de Jesus estar presente entre nós num culto como esse? Ou após o culto nós vamos para a nossa casa tomar um lanche, já nos preparar para a semana que nós temos, e Jesus junto de nós, e nós não o percebermos, veio para os seus, mas os seus não perceberam. Algumas pessoas têm contato com Jesus, algumas pessoas têm informações sobre Jesus, mas não percebem o que de fato Jesus quer, que é se encontrar. Eu não estou falando apenas do encontro que nós chamamos de conversão, a mudança de vida. Esse encontro é o primeiro que todo ser humano precisa ter. Todo ser humano precisa entender que só há esperança em Jesus. Só em Jesus há salvação, não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos. Não é através da igreja batista, não é através de uma seita, não é através de um santo, é através de Jesus de Nazaré. Então, esse primeiro encontro, todos precisam ter. Mas há todos nós, queridos, e talvez você que aqui adentrou, e eu também, todos nós precisamos de encontros regulares com o Senhor. Há momentos em que só um encontro profundo com Jesus é que nos acalma. E o desejo do meu coração, a minha oração é para que essa série, você também que está em casa, que essa série te proporcione ser encontrado por Jesus e conseguir enxergá-lo. Eu convido você para essa nossa primeira reflexão a ler comigo uma história conhecida, Marcos capítulo 5. Nós vamos ler
do 21 ao 43, para entender todo o contexto. Marcos 5, do 21 ao 43. Amém, queridos? Tendo Jesus voltado de barco para... Tudo bem? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos. Jesus bendito, Senhor, o Senhor sabe a necessidade de cada um de nós e o tipo de encontro que nós precisamos ter com o Senhor nessa noite, Pai. Então dá a nós o entendimento e a percepção daquilo que o Senhor quer falar conosco, que a palavra do Senhor seja clara e seja audível aos nossos corações e ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um clique, por favor, Di. Eu trabalhei muito tempo em fábrica, acho que eu já comentei isso aqui com os irmãos. E na minha trajetória em trabalhar em fábrica, chão de fábrica, eu fiz parte da brigada de incêndio. As empresas têm isso. Os irmãos que trabalharam em empresas sabem que é necessário ter uma brigada para, em caso de algum incêndio, algum acidente, ter esse socorro. E eu trabalhava numa multinacional lá em Suzano,
e surgiu essa oportunidade, eu falei, vou lá, porque né, a gente acaba aprendendo algumas coisas e tal, e era muito gostoso. E tinha vários tipos de treinamento, né? Você aprende primeiro socorro, você aprende algum tipo de resgate, você aprende a fazer alguns curativos, evacuação de áreas de risco. Então a brigada, ela constantemente ela está treinando para situações que de repente surjam emergência. Mas tinha um treinamento que era assim, eu particularmente achava muito interessante, que era chamado Casa de Fumaça. A Casa de Fumaça, como você deve imaginar, é uma casa escura, cheia de fumaça, que a ideia é simular um resgate de alguma pessoa lá dentro, ou fechar um vazamento de uma situação. Então você imagina mais ou menos um quarto como a dimensão desse templo nosso aqui, todo fechado, escuro, e eles têm aquela fumaça artificial, e a gente se aparamentava todo, e a dois adentrava. Mas acontece que na Casa de Fumaça a gente não enxergava nada, era muito escuro. E aí, isso nos ensinava algumas coisas. Você aprendia, por exemplo, a trabalhar em equipe. Você aprendia, por exemplo, a dar passos pequenos. Você aprendia, por exemplo, a confiar no seu parceiro, porque você vai 2 a 2. Você aprendia a ir tateando, ir com calma, ter paciência. E quando terminava, aí era aquela alegria, né? A gente ia ali batendo papo, e era interessante as falas de alguns diziam assim, nossa, esse é um treinamento que eu não gosto de fazer, eu não me sinto bem no escuro, eu não me sinto bem em não enxergar, e de fato não enxergo, irmãos, um passo à frente, me dá uma sensação ruim. Eram algumas situações de conversas que a gente tinha depois ali. Mais um clique, por favor, Di. Você sabe que os meus amigos de brigada, eles tinham razão? Se a gente for pensar na nossa vida, irmãos, são poucos os momentos que a gente tem clareza do próximo passo que a gente vai dar. Quem de nós tem certeza absoluta sobre alguma coisa? A gente não pode ter certeza que nós vamos acordar amanhã. A gente pode simplesmente não acordar já na glória, e aí fica o problema para quem ficou, se lamentar, chorar e pagar as dívidas que a gente deixou. A gente não sabe nem se a gente vai chegar na nossa casa, se de repente alguma tragédia vai nos acometer. Todos nós estamos, em certo sentido, andando no escuro. Todos nós estamos, em certo sentido, sem saber se o próximo passo que nós vamos dar é um passo seguro, ou se diante de nós tem um buraco, como na Casa de Fumaça. Acontece que lá era um treinamento, e a nossa vida, irmãos, você sabe disso, ela é ao vivo. Quando a gente é surpreendido em algo que a gente não espera, a gente fica sem chão. É a expressão que a gente usa, nossa, eu fiquei sem chão. Todos nós caminhamos sem saber. Nós sabemos que Deus está conosco. Nós sabemos que Jesus caminha ao nosso lado sempre. Nós sabemos que Jesus, o nosso pastor, ele disse assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a sua voz. E nós ouvimos a voz do nosso pastor dizendo, vem por aqui, dá um passo por aqui. Mas normalmente a gente não consegue enxergar a longo prazo, porque caminhar com Jesus é caminhar na direção do desconhecido. Esse homem, dessa história, desse encontro com Jesus, ele experimentou isso. Jairo era um homem da sinagoga, ele era uma pessoa importante, tanto que o seu nome está citado aqui. Ele era um dos dirigentes da sinagoga, e a sinagoga era um lugar importante, era um lugar não apenas de adoração, mas era um lugar de reunião das pessoas, era um lugar de educação, de ensino, era um lugar das pessoas buscarem orientação, conselhos. Então a sinagoga era um espaço de encontro, vamos resolver essa situação. Ali nos arredores da sinagoga é que muitos, vamos dizer, serviços estavam concentrados.
E Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Só que acontece que um dia, esse dia que nós lemos, tudo ficou escuro para esse homem, um homem temente a Deus, um homem que, por ser dirigente da sinagoga, obviamente ele conhecia os mandamentos, tinha contato com as sagradas escrituras, com a lei, e era um homem que possivelmente não era uma figura qualquer, porque para ser dirigente da sinagoga, obviamente que existiam alguns pré-requisitos. Acontece que esse homem, ele chega num momento crucial da sua vida, e é o texto que nós lemos. E eu queria dividir com vocês que em momentos que a gente enfrenta escuridão, momentos que a gente passa por dificuldades, momentos em que nós nos vemos sem chão, momentos em que a gente não sabe qual o próximo passo dar, Jesus pode se encontrar conosco e tem a possibilidade de nos oferecer algum escape. Amém, queridos? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei qual é a sua preocupação. Você também não sabe da minha. Você pode imaginar algumas coisas. Mas acontece, irmãos, é que muitas vezes a gente vem para esse culto. A gente sai daqui, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Mas só Deus sabe o que está. Porque nós somos mestres em mascarar os nossos sentimentos. Nós somos mestres em mascarar aquilo que está no fundo da nossa alma. Mas há momentos em que nós precisamos nos encontrar com Jesus, e eu quero extrair algumas lições, porque aqui é uma situação desesperadora. Ano passado a gente teve com a Bia 7 dias, 10 dias, quantos dias foi na UTI? 7 dias. No meio de uma pandemia, por uma situação assim respiratória, um susto grande que, graças a Deus, nós fomos para São Paulo e a minha filha ficou lá. Mas teve uma noite, irmãos, que ela não estava evoluindo, o pulmão dela não estava melhorando. E primeiro a gente veio aqui para Mogi das Cruzes e prestamos um atendimento, foi bem atendida e tal, mas ela precisava de um outro exame. Falei, vamos para o outro hospital aqui em Mogi, mas no meu coração algo dizia assim, vai para São Paulo. E a gente até com preguiça, porque acho que tinha acontecido alguma coisa naquele dia, falei, mas no meu coração, e irmãos, o Espírito Santo fala conosco através de sentimentos e pensamentos que são nossos, mas não têm origem em nós. E aí nós fomos para São Paulo, ficamos lá e falou, ela vai internar. Ah, tá bom, vai internar. Né? E aí a gente não entende muito, a Silvia que entende mais disso. Eu sou meio fisioterapeuta, mas eu não entendo muito disso. Né? Porque quando você conhece a realidade de uma situação, irmãos, não é, quem conhece mesmo, né? Principalmente esse pessoal da área da saúde, tem que ter muita habilidade para não soltar uma informação errada. Né? Mas quem conhece, dependendo do que o médico fala, quem conhece recebe de uma forma aquela informação, aquela notícia. E a gente que não é da área, a gente recebe, tá tudo bem, né? Mas acontece que a Bia foi piorando e precisou ir para a UTI. E aí houve um momento que foi falado assim, olha, a gente tem aqui um equipamento high flow, que chamava, lembrei aqui, de fluxo contínuo de oxigênio. Se ela não melhorar de hoje para amanhã, a gente vai ter que entubar. Saímos de casa pensando que era só um problema que resolvia com a bombinha. E alguns dias depois, 3 dias depois, a gente passa uma noite pensando, meu Deus, será que vão entubar minha filha? A gente não sabe, irmãos, o dia de amanhã. A gente não sabe. Mas uma coisa, queridos, eu tenho absoluta certeza, e nós que somos de Jesus não podemos esquecer jamais. O nosso Deus passa as noites escuras que nós vivemos do nosso lado. O nosso Deus está do nosso lado quando os nossos filhos estão doentes. O nosso Deus está do nosso lado quando a nossa conta está chegando no vermelho.
O nosso Deus está do nosso lado quando o nosso casamento está passando por alguma turbulência. O nosso Deus está do nosso lado quando o clima no trabalho está difícil. O nosso Deus está do nosso lado quando a igreja passa por situações adversas. Jesus se encontra conosco, irmãos, como se encontrou com Jairo. Ele se encontra comigo e se encontra com você. É o mesmo Jesus, queridos. É esse Jesus que nós adoramos. Esse Jesus que caminhou com dois. Quem sabe a gente não fala no caminho de Emaús como nós cantamos. Agora, todos nós precisamos de encontro e eu quero, para não me alongar muito, que eu vou me empolgando. Primeira coisa que eu queria dividir com você: há encontros que devem ser regados de intensidade. Há encontros que nós precisamos ter com Jesus que devem ser regados com intensidade. Lê comigo de novo o verso 22 e 23. Jesus, ele chega ali naquela região, no outro lado do rio, e já uma multidão se reúne ao redor dele. Então, assim, ele não tem nem tempo muito, né? Igual aqueles artistas famosos, que Jesus já está famoso, e quando ele desce do barco, já uma galera já o cerca. Mas o texto, o verso 22 diz que chegou ali, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Os momentos difíceis que a gente enfrenta, irmãos, são momentos que a gente precisa buscar a Deus com intensidade. Isso aqui, queridos, que esse pai está fazendo, e eu escolhi justamente para começar a nossa série um episódio que envolve filho, porque quem não tem filho ainda, mas alguém aqui é filho, e o filho às vezes consegue identificar no olho do pai quando a situação é grave. Mas nós que somos pais, quando a gente olha para esse episódio, eu não sei você, mas eu me coloco no lugar desse pai e eu penso, eu acho que eu faria a mesma coisa. Esse homem, ele atravessa uma multidão, irmãos. Tem uma multidão cercando Jesus e o texto vai dizer que ele consegue vencer, mas ele não chega em Jesus de qualquer forma. Como é que você chega em Jesus quando a situação está difícil? Como é que você dobra os seus joelhos? Como é que você faz a sua oração? Como é que você vem para um culto como esse, quando você sabe que a sua semana vai ser cheia de luta espiritual? Você vem com a cara voada, você vem relax? Jairo está passando por uma situação que ele sabe que ele precisa de um encontro da intervenção de Jesus. Então ele chega e o texto diz que ele implorou insistentemente. Queridos, há momentos que os encontros devem ser regados de intensidade. Isso aqui eu imagino que se Jairo chega no hospital, ele chega arrumando confusão com todo mundo. Sai da frente, minha filha, pelo amor de Deus. Jesus, olha aqui. E ele não estava com a filha. Mas porque ele entendia que Jesus tinha poder para curar a sua filha, ele vai até Jesus, ele vence todos os obstáculos, mas ele não chega e não fala assim: Senhor, dá licença, eu posso falar com o Senhor? Perdão, Senhor. O texto diz, irmãos, que ele implorou insistentemente. Eu vi na transmissão aí, o pessoal falou que o meu microfone estava alto, vou me desculpar agora. Mas eu penso que Jairo, ele chegou aqui, às vezes a escrita não dá a dimensão do que é isso. Mas eu penso que ele chegou assim: minha filha está morrendo! Há momentos que diante das coisas que a gente enfrenta, irmãos, nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Jesus. Há encontros que não pode ser: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. A vida do cara está indo buraco abaixo, e ele chega, dobra os joelhos: oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Acorda para a vida. Nós estamos em guerra, irmãos.
Aqui é a vida da filha, pode ser um casamento, pode ser o seu emprego por um triz, pode ser necessidade batendo a sua porta, pode ser uma luta espiritual, pode ser um pedido de oração que você recebe e a pessoa dizendo assim, olha, os médicos falaram que agora só Deus salva a vida dele. E como é que a gente dobra os nossos joelhos para um encontro com Jesus numa situação assim? Esse pai, ele chega e ele implora insistentemente. É um outro tipo de atitude. Deus ouve todas as orações, meus irmãos. Se você fechar o seu olho aqui agora e fizer uma oração silenciosa, Deus vai ouvir. Mas eu acho que há momentos que Deus, o Senhor Jesus falou, Lucas 18, ele conta uma parábola com um propósito, de dizer para nós orar sempre e nunca desanimar. Esse pai chega desesperado. Como é que está a sua atitude nos seus encontros? Ou você, diante das dimensões tremendas que a vida nos impõe, você nem chega para se encontrar com Jesus. Há encontros que devem ser regados de intensidade. Segundo, mantenha os olhos em Jesus e não dê ouvidos à voz da incredulidade, às vozes. Mantenha os olhos em Jesus e não dê ouvido às vozes da incredulidade. Olha o que diz o verso 36. Vamos ler o 35 também? Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Mantenha os olhos em Jesus e não dê ouvido às vozes da incredulidade. Porque a gente busca o Senhor e a gente é visitado, queridos, pela graça dEle, pela paz dEle, por força para dar o próximo passo e continuar, mesmo com o filho na UTI, mesmo com o casamento passando tribulação, mesmo com a conta no vermelho, mesmo tendo que enfrentar situações difíceis, mesmo gente querendo puxar o nosso tapete, a gente vai e se encontra. Mas há momentos, queridos, que a gente precisa também manter os nossos olhos em Jesus e não dar ouvido às vozes da incredulidade. Você já ouviu voz de incredulidade enquanto você estava buscando a Jesus? Pode ter acontecido de você sair de um culto aqui e a palavra do Senhor ganhar seu coração, e aí na segunda-feira alguém fala algo para você e a incredulidade ganha o seu coração. E tudo aquilo que você entendeu que Jesus falou, estou com você, eu vou dar um alívio, eu vou te dar forças, anda mais um passo, fica firme. E aí vem uma voz que fala assim, olha, já era. Ah, você acredita nisso? Aqui a filha dele morreu. Irmãos, no meio desse trajeto que Jesus está indo, o texto diz que Jesus foi com ele. E aqui há uma virada, presta atenção nesse ponto que para mim é o clímax dessa mensagem. Jesus está indo com ele. Mas a partir desse momento, é Jairo que vai seguindo Jesus. Então, se num primeiro momento a gente chega, Senhor, você não vai fazer nada, não? Olha só o que está acontecendo. E aí Jesus vem ao nosso encontro, irmãos. Mas há um momento que a gente precisa trocar de lado. Espera aí, Jesus, vai o Senhor na frente. E é isso que acontece aqui. Mas para isso a gente precisa estar atento, olhar fixamente para Jesus e silenciar as vozes. Olha, irmãos, o que Jesus diz aqui é algo extraordinário. Pega a visão aí. Não fazendo caso do que eles disseram. As pessoas chegam para dar uma má notícia e Jesus não dá a mínima para os caras. Por que que você e eu damos ouvidos às vozes que querem nos lançar para baixo? Nós caminhamos ouvindo a voz de Jesus de Nazaré, irmãos.
Essa é a voz que nós devemos escutar. Não fazendo caso do que eles disseram. E eles disseram que de fato a menina tinha morrido. Presta atenção. Há momentos que a coisa mais espiritual que eu e você podemos fazer é pegar, sabe, algodão? 2 algodões. Silenciar as vozes que querem nos lançar para baixo. Silenciar as vozes que nem nos conhecem e que dizem coisas absurdas a nosso respeito. Se Jesus não faz casos, se a gente tem esse encontro com Jesus, por que a gente permite que vozes da incredulidade ganhem o nosso coração? Mantenha os olhos em Jesus, querido. Não dê ouvidos à voz da incredulidade. Terceiro e último. Avancei um pouquinho no horário hoje. Escolha, vem cá, Danilão. Escolha firmar-se na fé em Jesus e em seu poder de mudar situações. Terceiro, escolha firmar-se na fé em Jesus e em seu poder de mudar situações. Olha o que o Jesus diz para ele, olha, não tenha medo, tão somente creia. Queridos, o chamado de Jesus para nós é que a gente se mantenha firme nele. Jesus a qualquer momento pode mudar as nossas circunstâncias, irmãos. Choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Jesus, no estalar de dedo, manda alguém ligar para você, apresenta alguém para você, coloca você sentado do lado de alguém. Irmãos, mantenha a sua firmeza em Jesus, na fé em Jesus e no poder de Jesus mudar as situações. Nunca é tarde para Jesus agir, queridos. Você não sabe o que Jesus vai fazer no caminho que Ele está indo. Nós não sabemos, mas o texto diz aqui que Jesus, essa palavra é para todos nós, todos os dias. Não tenha medo. O que você está com medo? Irmãos, eu já fui uma pessoa medrosa há muito tempo. O que às vezes é bom, né? O medo às vezes segura a gente de fazer algumas coisas. Mas queridos, quem se rende a Jesus precisa caminhar por fé. E o medo não dá para andar junto. A fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé é a certeza de que para onde nós estamos indo, o Senhor já está lá. Não tenha medo, tão somente creia. Jesus sabe o que está fazendo, querido. Jesus sabe para onde está nos levando. E Jesus chega lá e expulsa a incredulidade, porque não combina. Onde Jesus chega, irmãos, a incredulidade precisa ir embora. O texto diz que ele fala, olha, está dormindo, e o pessoal começa a rir de Jesus. Alguém já riu de uma situação que você esperava? Mas no original, quando Jesus diz aqui no verso 40, olha, ele ordenou que eles saíssem. É a palavra equibalo, é uma palavra que Jesus usa para expulsar demônio, irmãos. Jesus expulsa qualquer incredulidade. Vozes de incredulidade a gente expulsa em nome de Jesus. E obviamente que Jesus chega lá, chama o pai e a mãe, e toma a menina pela mão e fala, levanta. Simples assim. E o texto vai dizer que eles ficam atônitos. Como é bom quando Jesus nos surpreende. Como é bom quando a gente é encontrado e consegue presenciar os milagres de Jesus. Quero concluir o resumo para você, e se você vai tirar foto é agora. Há encontros que devem ser regados de intensidade. Seja mais intenso na sua busca por Jesus. Mantenha os olhos em Jesus e não dê ouvido às vozes da incredulidade. Amanhã, se você lembrar dessa palavra, você vai começar a sua semana,
Pega aí o cotonete espiritual, ó, e antes de ir para a lida, coloca: Senhor, em nome de Jesus, esse cotonete ungido aqui, ó, para eu não ficar ouvindo, eu quero ouvir a tua voz. E terceiro, escolha firmar-se na fé em Jesus e em seu poder de mudar situações. Inclina sua cabeça, querido. Só você sabe o encontro que você precisa. E a gente já vai caminhar para o fim do nosso culto. Quero dar um momento para você colocar a sua vida diante do Senhor. E que esse encontro aconteça no seu coração. Senhor, quero te louvar, Senhor. Como o Senhor é bom, Pai. Jesus, obrigado pela palavra do Senhor, Pai. Obrigado pela tua palavra que nos, ó Deus, que abre a nossa mente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tua palavra é tão linda, Senhor. É tão bom a gente ter a palavra do Senhor como nosso guia. Senhor, aplique essa palavra aos nossos corações. E dá-nos encontros extraordinários com o Senhor, Pai. Senhor, eu oro pelos meus irmãos aqui, os meus queridos, aqueles que estão em casa também, Senhor, que nessa hora estão colocando alguma situação que precisa muito da intervenção do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu que és o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, intervém na história dos meus queridos aqui em nome de Jesus, Pai. E dá-nos, Senhor Deus, se alguém aqui ou assistindo esse vídeo não te conhece, que seja hoje um dia de ter os seus olhos abertos para o maior encontro de suas vidas, que é se render a Jesus de Nazaré, o dono de todas as coisas e aquele que nos ama. Senhor, nos dá uma semana na Tua presença, Pai. Nos dá uma semana marcadas por encontros com o Senhor. Ó Deus, leva-nos a encontros de intenso clamor ao Teu nome. Leva-nos, Senhor Deus, a uma realidade de não dar ouvidos à incredulidade, às vozes que tanto, Senhor Deus, militam contra aquilo que o Senhor quer fazer em nós. E dá-nos, Senhor Deus, uma fé firmada no Senhor, Pai. Naquilo que o Senhor já realizou em nossos corações, naquilo que o Senhor já nos tirou e nos trouxe para uma vida melhor, que é isso que o Senhor está fazendo. Eu oro que seja assim na minha vida, Senhor, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça maravilhosa de Jesus de Nazaré, o nosso melhor amigo, e as consolações do Espírito Santo, seja com a tua vida, meu irmão, seja com a tua casa. Oramos em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Amém.